Dia 26 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, um mal que muitas vezes surge de forma silenciosa. É sobre os cuidados com a visão que a gente conversa hoje aqui no quadro de saúde do Conexão RS. Roda a vinheta. Pois é, para conversar sobre esse assunto, o oftalmologista-chefe do setor de glaucoma do Hospital de Clínicas de Porto Alegre está aqui conosco para conversar sobre esse assunto. Então, boa noite, seja bem-vindo, Rodrigo Lindenmayer. É isso, Rodrigo? Mayer. Lindenmayer. Nós falamos antes, né, sobre a pronúncia, eu disse, eu jamais vou errar na hora. Exatamente. Isso acontece, programa ao vivo é assim, viu, Rodrigo? Seja muito bem-vindo ao Conexão RS. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite de vocês, para que a gente possa realmente, aproveitando já justamente a data, né, fazer uma divulgação, né, uma discussão sobre essa doença que realmente a gente vai ver algumas imagens depois, é a segunda principal causa de cegueira no mundo e particularmente é a primeira causa de cegueira irreversível do mundo. Agora, como surge o glaucoma, já que ele surge de forma silenciosa? Pode ser hereditário, por exemplo? Sim, existem vários estudos, né, na questão genética apontando para vários genes que estariam implicados no desenvolvimento da doença. Existem vários fatores de risco para o desenvolvimento de glaucoma e alguns deles a gente vê que realmente pode ter uma questão genética envolvida. Não há um determinismo, isso está claro hoje com todas as patologias, não somente para o glaucoma, que tendo alguém na família portador da doença, isso não quer dizer necessariamente que essa pessoa está fadada a ter glaucoma, né? E o contrário também. O fato de nós não termos alguém com glaucoma na família não quer dizer que futuramente nós não possamos vir a ter. Agora, em que idade o glaucoma se manifesta, doutor? É uma doença que um dos fatores de risco, né, além do aumento da pressão intraocular, da pressão do olho, né, a pressão dos olhos. Porque isso é o glaucoma. Até a gente podia ter começado explicando que é o glaucoma para quem está em casa e não sabe, né? Exatamente. Isso. Na realidade, assim, o que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença que atinge o nervo óptico. O nervo óptico é como se fosse um cabo que faz a conexão, como aqui nós estamos sendo filmados, né, da filmadora até a transmissão aí que está chegando na casa dos telespectadores. Então, a gente poderia imaginar que a câmera é o olho, né? Esse sistema todo de cabeamento que faz o processamento da imagem é o nervo e as televisões, enfim, é o sistema nervoso central. Então, o glaucoma nada mais é que um dano, um problema no nervo óptico, na sua parte que está conectada ao olho. A gente tem algumas imagens que depois a gente pode discutir e ilustra bem isso. A gente pode ilustrar, vamos ilustrar já? Aqui temos algumas imagens. Essa primeira que está no telão, doutor. Bom, aqui na verdade é para ilustrar, né? A gente, claro que tem toda uma questão técnica de ilustração, mas o foco do glaucoma é a imagem da esquerda. Aquilo é o nervo óptico, como nós, oftalmologistas, enxergamos ao fazer o exame de fundo de olho. Então, o exame de fundo de olho ele é imprescindível na consulta oftalmológica, quando for fazer revisão de óculos, a gente deve buscar ao exame, né, do fundo de olho, observar características do nervo óptico, ali, claro, é uma seta que ilustra uma delas, e na medida que a gente tem uma suspeita no nervo óptico de glaucoma, um dos exames que é realizado, que é solicitado, um exame complementar, é a campimetria visual, que é a imagem da direita. E aí, na verdade, existe uma correlação entre o que está aparecendo ali, que é a perda funcional, aquela parte inferior ali que parece um arco escuro, é uma perda já de visão, que não compromete ainda a visão do paciente para a leitura, né? Então ele não se dá conta disto, e isso é decorrente do que está acontecendo no nervo. Sim. Agora, o senhor, doutor, citaste ali, por exemplo, a revisão do óculos, né? Que deve ser feita de forma periódica. A gente pode ir no oftalmo, até porque, por exemplo, eu fiz a minha última revisão e constatei que precisei aumentar o grau deste meu óculos aqui que estou usando, que é o meu óculos mais novo, mais recente. Essa é uma forma de se prevenir, existem outras formas que a gente pode acompanhar para fazer uma prevenção e tentar detectar o mais cedo possível? Então, o que é importante ficar para os telespectadores é que, assim, toda consulta oftalmológica ela não pode ficar atrelada única e exclusivamente a uma revisão dos óculos. Sim. Então, o oftalmologista ele é capaz de, ao examinar os olhos, buscar sinais, né, uma vez que o glaucoma é uma patologia assintomática, como bem vocês colocaram no início do bloco, a gente tem que procurar pelos sinais
que fazem a gente perceber que esse paciente está em risco de ter glaucoma. Então, o processo preventivo está aí. É óbvio que assim, a gente tem que se dar conta de que a doença, por ser silenciosa, o paciente não vai chegar lá se queixando. Eu tenho glaucoma, eu tenho... Então, olho vermelho, dor nos olhos, eu tenho muito frequente, eu tenho uma pressão no meu olho. Né? Essa pressão no olho, eles associam à pressão ocular elevada. Né? Mas a pressão ocular elevada não dá esse sintoma. Por isso que é uma doença, né, insidiosa, lenta e que, na maioria das vezes, realmente está associada a uma pressão ocular elevada. Então, a medida da pressão também faz parte dessa análise, né, na questão de a gente estudar e avaliar o paciente. Se esse paciente ele tem uma pressão ocular elevada, os riscos dele vir a ter glaucoma, ou seja, desenvolver aquele dano no nervo óptico, acaba sendo maior. E aí, consequentemente, a gente tem que lançar mão de exames complementares, como o campo de visão, que é o principal exame complementar. A gente tem que avaliar também a questão de se tem história familiar, questões étnicas, então a gente tem grupos raciais que são mais predispostos para determinados tipos de glaucoma. Quais são eles? Então, assim, os indivíduos da raça negra, eles têm uma tendência maior, uma prevalência maior de glaucoma. Asiáticos, esquimós, enfim, mas particularmente os asiáticos, eles têm uma predisposição para um segundo tipo de glaucoma, que são os glaucomas de ângulo estreito, de ângulo fechado, que tendem a ser glaucomas mais agressivos. Tá? Mas a mensagem, assim, antes que a gente discuta algumas outras imagens, é justamente isso. O exame oftalmológico deve ser completo, envolvendo não somente a pressão intraocular, tá? Que ficou atrelada. Eu, quando dou aula lá para os alunos na URGS, a gente sempre pergunta, o que é glaucoma para vocês? E a resposta, que acaba sendo que eles são leigos, né, que estão em formação, claro. A resposta errada é que é aumento da pressão intraocular errada. Isso é certo em parte. Glaucoma, a gente tem que ver que pressão intraocular elevada é um fator de risco para desenvolver glaucoma, assim como o tabagismo é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer no pulmão. Mas não é exclusivo o câncer de pulmão só nos tabagistas. Né? Sim. Então, é menos frequente. Nós temos a possibilidade de desenvolver glaucoma, mesmo com pressões oculares normais. Então, se a gente atrelar só a medida da pressão para dizer quem tem ou quem não tem glaucoma, a gente vai passar batido e pode deixar, né, alguém com um diagnóstico de que está tudo bem. Então, o exame de fundo de olho, é necessário para analisar o nervo óptico. Agora, qual é a faixa etária em que faixa etária surge o glaucoma normalmente e quando que a pessoa tem que começar a frequentar o oftalmologista para fazer exames, enfim, acompanhamento? Bom, Perdigão, essa pergunta é fantástica porque, assim, como qualquer outra doença, digamos assim, degenerativa, o glaucoma em parte não tem isso também, né? Existem vários tipos de glaucoma, mas os mais frequentes, eles vão se desenvolvendo ao longo das décadas de envelhecimento. Até os 40 anos, a gente tem uma prevalência, ou seja, a possibilidade de a gente ter glaucoma muito baixa. A partir dos 40, a cada década seguinte, essa chance vai aumentando. Então, assim, a prevalência geral na população é em torno de 2% das pessoas acima de 40 anos. Tá? Abaixo de 40 anos é extremamente baixo, tá? Abaixo de uma casa decimal. Agora, na faixa etária dos 80 aos 90, chega a 15% dos indivíduos são portadores de glaucoma. Então, aí a gente vê que, além da questão pressão intraocular ser um fator de risco, e é o principal fator de risco, a gente vê que a idade também é um fator de risco, assim como alguns grupos raciais, enfim. Podemos continuar ilustrando, doutor, com algumas Perfeito. imagens? Por gentileza. Essa imagem, tá? Quando eu dou aula também, eu explico assim, o diagnóstico de glaucoma, né, é quando nós entramos nesse ônibus e nos direcionamos, né, para a perda visual definitiva. Tá? Então, o que a gente tem que procurar? O diagnóstico precoce. Tá? Quanto mais tarde o glaucoma, mais difícil é da gente né, impedir a chegada da cegueira. Tá? Mas a gente tem como fazer isso. O que determina a velocidade dessa viagem, a velocidade desse ônibus, é a pressão intraocular, que é ali o PIO, né, que é a pressão intraocular.
Vários estudos hoje estão sendo feitos avaliando fluxo sanguíneo, ou seja, a nutrição do nervo óptico, que isso poderia explicar por que algumas pessoas desenvolvem glaucoma de pressão normal, que é mais frequente em idosos, que já tem também questões vasculares envolvidas. Então, como tratar, né, o fluxo sanguíneo, enfim, como funciona, isso é fruto de pesquisas que são feitas em... O lugar que mais pesquisa isso é um lugar na Suíça. Tá? Mas a questão genética também, que é a pergunta de vocês, como geneticamente nós podemos tratar o glaucoma? Agora, semana passada, nós tivemos o congresso da Sociedade Brasileira de Glaucoma e foi discutido essas questões. Essa imagem, vocês podem passar ali, essa imagem ela é para mostrar o seguinte, que é isso que nós estamos discutindo. O que é a tríade para diagnóstico de glaucoma? Lá na imagem superior direita, é a avaliação do nervo óptico. Ali é só uma ilustração da imagem quando nós medimos a pressão ocular. Sim. E o exame complementar, que é o campo visual. Essas são as três principais formas, né, de informações que a gente busca para o diagnóstico. A única forma de tratar o glaucoma é reduzindo a pressão intraocular. Não existe outra maneira. E isso é feito através de medicação? Então, se puder passar a imagem e passar lá. A imagem, por gentileza. Aí mostra o tratamento cirúrgico. Tá? O tratamento cirúrgico, ele é... Em casos de glaucomas pediátricos, glaucomas congênitos particularmente, é o tratamento inicial, mas para a maior parte dos glaucomas de adultos, isso aqui fica de forma secundária. Secundária por quê? Acho que talvez o próximo seja o que fala... Aí passa mais um. Por favor. Esse é o glaucoma congênito. Aí na verdade aqui mostra só o glaucoma congênito. Aqui a criança do lado esquerdo, ela tem menos de 1 aninho de idade, a da direita, na superior direita também. Mostra que nós temos formas menos graves e mais graves. Sim. E as formas menos graves têm um prognóstico. Essa menina aqui de baixo, à esquerda, já tem mais de 10 anos, foi uma das primeiras pacientes que eu operei, tem visão 100%, normal, só com uma cirurgia em cada olho, o quadro está solucionado. Eu estou recebendo aqui, pela nossa técnica, estamos com um problema nas imagens sequentes, mas podemos voltar naquela Podemos retornar. Voltamos. Penúltima, voltamos. Então, ali, só para voltar uma casinha, doutor, tivemos um procedimento cirúrgico, que é usado, como o senhor estava explicando, em primeira instância... Em glaucomas infantis e pediátricos. Isso. Glaucomas de adultos. O tratamento hoje ele é fundamentalmente clínico. Sim. Tá? Clínico com uso de colírios. Então, são medicamentos que são instilados, o próprio paciente pinga esses medicamentos. Nós temos basicamente 4 tipos de colírios, né, 4 classes com ações diferentes e que eles podem ser combinados. Então, a gente pode usar 1 ou 2 ou até mesmo 4 medicamentos. Geralmente, quando chega já no terceiro para o quarto, a gente já tem que começar a pensar em tratamento cirúrgico. Então, não é infrequente os pacientes, mas tem... Porque o colírio traz vários prejuízos também, então não é algo tão tranquilo. Tem efeitos adversos e pode precipitar asma em algumas pessoas. A gente tem que ter todo esse cuidado dos efeitos adversos que cada uma dessas drogas pode, em função de patologias, né, no organismo que os pacientes têm. Até porque são pessoas idosas normalmente, então. Exatamente. Então, assim, e a combinação deles, a própria intolerância do uso desses medicamentos. Então, são eles que incomodam, deixa o olho vermelho. Sim. Esse tratamento com os colírios, ele previne a cegueira ou todo mundo que tem o glaucoma vai ficar cego, vai ficar sem visão? A única maneira nós evitarmos a cegueira é usando esses medicamentos. A história da medicina ela é bonita porque a revolução química que a gente teve na segunda metade do século XX fez com que a maior parte desses medicamentos que nós utilizamos para glaucoma hoje eles surgissem há 20 anos atrás. Embora já tivessem alguns medicamentos, mas a maior parte é de 20 anos para trás. Então, até meados dos anos 90. Até os anos 90, existia uma chance muito grande de o paciente evoluir para a cirurgia, o que também traz seus riscos. Chance maior de desenvolver catarata, riscos de até perder a visão num processo infeccioso, que é raro de acontecer, mas pode acontecer. Mas era algo que a gente tinha, né, estava limitado até 20 anos atrás. Na medida que, a partir de 95, surgiram a maior parte dos medicamentos que nós usamos hoje, o número, né, a necessidade de cirurgias diminuiu muito. Mas a gente não pode esquecer que cirurgia é o que, em determinadas situações, vai salvar e evitar, prevenindo a cegueira. Então, a prevenção de cegueira pelo glaucoma, ela é atingível, ela é possível, embora, obviamente, nós tenhamos casos
como ilustrou ali o caso de glaucoma congênito, e isso em adultos também a gente tem, formas mais graves de doença, formas menos graves de doença. Bom, doutor, a gente está se aproximando dos finalmente, e eu gostaria que, como é um assunto muito complexo, se a gente deixou de fora alguma abordagem, se eu pudesse, então, completar ou até mesmo, como é que a gente pode dizer, agregar alguma informação que as pessoas não têm, porque o glaucoma gira muito mito em cima do glaucoma, especialmente quando se chega à velhice, né? Se chega à terceira idade, à melhor idade. Até as pessoas se perguntam muito se o fulano usa óculos, vamos fazer, porque se pode ser que ele tenha tendência. glaucoma. Tem essa correlação entre quem já tem algum outro problema de visão com o glaucoma também? Na questão de assim, refração, né, o uso de a necessidade de óculos, enfim, isso na realidade não existem algumas relações de míopes, por exemplo, tem determinados glaucomas, um tipo de glaucoma que ele tem mais predisposição, quem tem hipermetropia já tem outros, mas em geral são problemas que vão aparecer futuramente. Mas de novo, o que é importante é que o oftalmologista ele tem que estar preparado, e isso eu sempre digo que assim, os próprios pacientes, e acho que o papel aqui de vocês em divulgar isso é fundamental, que assim, os pacientes eles têm que começar a participar ativamente, ou seja, eu tenho que cobrar, doutor, a minha pressão ocular foi medida, como é que está o meu nervo, como é que está a minha retina, então eu tenho que começar a fazer essa exigência de que a prevenção efetivamente esteja sendo realizada. Então, tu não pode sair de uma consulta médica só revisando os óculos. Então, eu acho que esse é talvez um dos fatores principais. Ou seja, e hoje com a internet, né, inúmeras informações, se nós soubermos buscar, né, a gente vai ter conhecimento, claro, e discutir esse conhecimento. Talvez não consiga entender tudo, mas tentar tirar dúvidas. Ou seja, nós temos que ser copartícipes da nossa saúde, que nós somos os maiores interessados. Tá? Sem dúvida. Bom, eu gostaria de agradecer a disponibilidade e Essa a aula. temos uma aula aqui né, com o Dr. Rodrigo Lindemeyer. Seja muito bem-vindo e que a gente possa desmistificar essa doença e que as pessoas não fiquem imaginando que apenas é uma doença que a gente vai se preocupar lá no fim da vida. Muito obrigado. Só 10 segundos. Por favor. A Sociedade Brasileira de Glaucoma, né, quem puder ter oportunidade, terça-feira, que vai cair no dia 26, né, uma forma de chamar atenção a nível nacional, vai ser realizada uma missa no pé do Cristo Redentor, às 17 horas, e às 18 horas o Cristo vai ser iluminado da cor verde, que é a cor da Sociedade Brasileira de Glaucoma, né, como uma forma de chamar a atenção justamente para essa patologia a nível nacional. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Rodrigo Lindemeyer. Muito obrigado.